Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Vem cá, você já comprou uma bolsa e logo em seguida teve vontade de comprar uma calça, depois um sapato, logo em seguida uma blusa pra combinar com um novo item? O Felipe Pontes, que além de tudo arrebenta na moda, por certo, você já deve ter passado por uma situação semelhante. Mas nem todo mundo sabe que se sentir assim é uma falha, entre aspas, natural do ser humano quando o assunto é consumir. Uma falha que pode ser contornada com bastante criticidade e consciência. Hoje, na Escolinha do Professor Pontes, a gente fala sobre a espiral do consumismo e o efeito Diderot. Espero que seja assim, porque eu treinei uns 18 minutos no bastidor. Como fugir dos gastos excessivos? Pontes, bem-vindo. Vamos começar falando do porquê de você ser mais propenso do que a média das pessoas a consumir de forma exagerada e ter dificuldades financeiras, para depois a gente entender como, mesmo você tendo essa propensão maior, conseguiu virar o jogo e se controlar bem. Boa, bem-vindos a mais uma Escolinha do Professor Pontes. Hoje nós vamos aprender aqui a como não gastar dinheiro com besteira, beleza? Então presta bem atenção aí. E eu vou pedir a participação de vocês no chat aí daqui a pouco também pra uma parada. Boa. Eu, de fato, sou especialista em moda, como vocês bem sabem, né? Eu vou tirar um dia pra vir com uma camisa minha que fez bastante sucesso aqui na semana, 2 semanas atrás. É mesmo? Todo mundo comentou, tá? Vou vir com ela um dia aí. E a minha dica é, pra quem é daqui de São Paulo, Outlet BBB, lá em Budas Artes, é o melhor que tem. BBB é de bom, bonito e barato. Entendi. Essa é a sigla dele. Clássico, combinação perfeita. Mas diga aí. Esse é ótimo. Eu já comentei aqui na rádio sobre TDAH, né, com vocês. Já. TDAH é um transtorno que eu tenho. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. É isso que quer dizer. Não tem o I na sigla, acho que porque ia ficar feio, né? TDAHI. Mas tem a impulsividade também. E esse problema que eu tenho, né, esse transtorno que eu tenho, é por causa dessa parte aqui do meu cérebro, o córtex pré-frontal, que regula questões emocionais e tal. É por isso também que Léo vive me salvando do cancelamento aqui também, porque eu não tenho muito filtro, eu não tenho muita habilidade comportamental humana para perceber, às vezes, que eu posso magoar alguém, vamos dizer assim. E aí, isso, dentre outros problemas, né, da regulação de atividades mais emocionais e tal, esse problema no córtex pré-frontal, normalmente ele é menor, funciona não tão bem quanto vocês, que são normais, né? Eu não sou normal, eu posso dizer que eu não sou normal, mas tem gente que se ofende com isso. O termo correto é neurodivergente ou neuroatípico, né? Então, quando eu tenho mais impulso para comprar as coisas, para fazer as coisas, eu sempre brinco, quando eu competia de judô, eu ou ganhava a luta rápido ou eu perdia a luta, porque eu ia com tudo para cima, pra porrada, cansava, se eu não ganhasse, cansei e ferrou, eu ia perder a luta. Então, no consumo é a mesma coisa, eu tenho que ficar me policiando sempre para não exagerar com o consumo no geral, porque eu tenho esse problema aí com as funções executivas. E aí, normalmente, os TDAH são menos organizados, têm mais dificuldades de evitar comportamentos inadequados e coisas desse tipo. Então, se eu consigo, eu acho que com um pouquinho mais de força, todo mundo deve poder conseguir também. Certo? Muito bem. Então, essa é a ideia. E eu consigo evitar essas armadilhas, eu acho que muito por causa da educação financeira que eu tive em casa com a minha família, que eu já comentei aqui algumas vezes, né? Tive educação financeira desde bem cedo. Não foi intencional, mas minha avó e minha mãe conseguiram me educar bem. Então, eu aprendi a me controlar esses impulsos do consumo, porque minha avó sempre dizia, não vou comprar agora, espera um pouco, vamos comprar depois. Minha mãe também. Então, eu acho que eu fui aprendendo a esperar antes de consumir. E os TDAHs também são caçadores de dopamina, né? A gente tem essa falha de dopamina. Toda hora eu tô buscando alguma coisa para saciar a minha sede por dopamina, e consumo é uma coisa que sacia essa sede. Então, com controle, com educação financeira, dá para resolver esses problemas. De novo, se eu conseguir, você também consegue. Muito bem. O Bruno, que controla muito bem os seus gastos, faz a próxima pergunta. Sem dúvida nenhuma, com a ajuda do nosso professor, aqui fica muito fácil. Pontes, eu queria saber alguns exemplos práticos desse efeito de Diderot que você separou para a pauta de hoje, mas também eu queria emendar uma pergunta minha que eu até cheguei a buscar aqui em paralelo, o Dr. Google não soube me responder, vamos ver se o Dr. Pontes consegue, sobre o nome daquele efeito que justamente quando você procura muito dopamina de uma fonte que você costuma tirar sempre, você acaba reduzindo a absorção do seu cérebro e não tendo o mesmo efeito esperado. Sabe do que eu tô falando? Deve ser alguma coisa relacionada com vício? Isso, exato. Eu não sei o termo técnico, não.
Deve ser abstinência, será? Alguma coisa assim, mas tinha um nome de efeito lá, mas enfim, vamos aos exemplos práticos então. Boa. Sempre quando eu escuto falar em Diderot, eu lembro dos meus professores de história, Vanusa e Mário Romero. Diderot é um dos talvez os precursores do anarquismo, né? Da literatura, filosofia anarquista. E eu gosto bastante da ideia anarquista, apesar de achar que é um modelo que não funciona na prática, mas vamos nessa, vamos lá. Em geral, um resumo da história de Diderot para chegar nos exemplos, né? O cara não era rico, mas era famoso. E aí, teve uma época que ele tinha bastante livro e tal. Ele foi um dos fundadores de uma enciclopédia bem famosa na época. E aí, ele vendeu alguns livros dele para... Caraca, esqueci o nome para quem ele vendeu. Foi Catarina Grande. Para Catarina Grande, 1.000 libras na época, que era bastante dinheiro ali. Comprar uma espécie de casaco, alguma coisa assim. Chique, caro. Mas, pô, eu tava com 1.000 libras ali, vou me... É tipo eu quando Se presenteou. Quando eu tenho um dia pesado... E semana passada foi pau. Semana passada eu tô cansado até agora. O final de semana não deu conta, não. E eu me presenteio com um milkshake. Semana passada eu acho que eu tomei uns 6 milkshakes ou mais. Que isso, hein? Meu peso normal... Tem muito investidor com essas quedas aí recentes apostando em muito milkshake. Meu peso normal atualmente é em torno de 83 quilos. Eu me pesei na segunda-feira de manhã, agora eu tava quase 87. Putz, a vida, pô. Uns 4 quilinhos. Eu costumo ganhar uns 3 quilos no final de semana e perco até a quarta-feira. Mas agora foi muito. Bom, mas quilos à parte, a história do Diderot é que... Ou do Diderot, é que ele não era um cara rico, era famoso, decidiu se presentear diante de uma frustração. E aí comprou esse casaco e tal, e depois, vou comprar outra coisa que combina, não sei o quê. De repente o cara tava todo ferrado de novo. E aí ficou conhecido como a espiral do consumo ou efeito Diderot. Eu até vou pedir para vocês no chat aí, antes de eu trazer os exemplos, se alguém já conhece ou já passou por isso, conhece alguma pessoa que comprou um negocinho, aí, pô, eu vou comprar isso aqui também, eu vou comprar isso aqui também, eu vou comprar isso aqui também, de repente tá todo ferrado. Não para. Eu até passei por isso uma mini reforma que eu fiz na minha casa recentemente, né? Pintei a casa e tal, ajeitei uma coisa da varanda, e putz, podia ter um sofá aqui na varanda, podia ter uma TV na varanda, podia... Depois eu pensei bem, não podia ter nada disso aí, deixa quieto. Então... Exemplos famosos. Por exemplo, eu trouxe 3 casos aqui. Garrincha, acho que a maioria deve conhecer. O cara era craque aí do Botafogo, foi da seleção brasileira e perdeu bastante dinheiro com escolhas erradas de empresários, né? Não sabia gerenciar bem a carreira, os empresários deram uma rasteira nele. E na farra, né? Gastando com cachaça, mulher... torrou o dinheiro todo. Não gerenciou nada bem a carreira. Segundo fontes, na internet vocês vêem um monte de site aí que fala isso, ele morreu sendo sustentado por amigos, né, por terceiros, bancando aí a vida dele. Garrincha é um exemplo. Um outro exemplo que eu trouxe jogador tem vários exemplos, né? Marcelinho Paraíba. Da Paraíba, né? Então, pensar no exemplo da Paraíba, achei Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba é outro também. Fazia um monte de festa pesada, grande, lá na Paraíba. Gastava muito dinheiro com festa. Chegou a sustentar 16 parças dele lá na Alemanha, como o Neymar faz, né? Só que o Neymar é outro nível, né? Tem muito dinheiro. É muito difícil o Neymar torrar aquele dinheiro todo. Nem que queira, né? No final das contas, ele não quebrou exatamente. Não tem gente sustentando ele, até onde eu sei. Mas ele teve que voltar a jogar agora, recentemente. E a gente vê isso muito também com lutadores de MMA. É uma pena. O cara teve uma carreira brilhante, mas não juntou dinheiro. Tipo o BJ Penn. O BJ Penn teve uma carreira brilhante. Ele teve que voltar a lutar agora por causa do dinheiro e só perdeu, manchou todo o cartel dele. Impactos nas nossas vidas. Esses 3 casos que eu citei aí são de pessoas que não nasceram ricas, né? E é interessante que um pouco antes de vir aqui para a rádio, eu vi um vídeo de Luciana Genro falando que não devia ter educação financeira nas escolas. E é uma pena ver uma pessoa, um político, formadora de opinião, falar uma coisa dessa. Se essa galera aqui tivesse educação financeira na escola, tipo Marcelinho Paraíba, talvez ele não tivesse torrado todo o dinheiro dele. Ele tivesse gerenciado melhor, ajudaria pessoas da região dele, como ele ajudou muito, mas acabou torrando tudo. Então, essas pessoas, quando têm contato com muito dinheiro, elas não tiveram a vida toda, elas acabam sendo mais propensas também a cair nessa espiral do consumismo. Agora, Pontes, você já combateu, e acho que fez muito bem ao combater, essa confusão que algumas pessoas fazem. Quer dizer, investir é para todo mundo? Pode não ser. Você pega uma parcela
que é bem ampla da população, que é muito castigada sob o ponto de vista da renda, vai falar de investimento soa como uma afronta. A pessoa está preocupada em jantar se conseguir. Essa é a realidade do país para milhões e milhões de brasileiros. Só que educação financeira, esta é para todos. Isso. E essa diferença conceitual é fundamental. Educação financeira é muito mais amplo do que investimento. Investimento é um pedaço da educação financeira. Dentro da educação financeira a gente tem empreendedorismo, tem gestão de gastos, você aprende a pesquisar melhores preços, tal. Então é um conceito muito mais amplo, não é só investimento. Claro. Pra gente fechar, o Bruno faz a última e derradeira. Pontos, quais seriam as principais dicas para nós, para que nós não caímos no mesmo problema que o Diderot e que outras pessoas passaram relacionados ao consumismo exagerado? Boa, nós temos um texto que foi publicado ontem no blog do nosso site, né, do TC. Eu compartilhei as minhas redes sociais, vou compartilhar de novo aqui depois que eu sair da gravação. E na descrição do vídeo que vai estar no meu canal do YouTube eu vou colocar também. Então eu trouxe 4 dicas aí. A primeira delas, sempre se perguntar. Então, e é assim, parece fácil, mas é difícil no final das contas. Porque se a pessoa já é impulsiva, ela não vai nem pensar em se perguntar se precisa daquilo. Ela vai direto no ponto, vai lá e compra. E aí é o que você resume aí, no sempre se pergunte se aquela compra ou decisão faz sentido ou se você está influenciado por um item que comprou anteriormente, como parte das ilustrações que você colocou. A segunda já está na tela e nunca vá às compras sem uma lista clara do que você precisa realmente comprar para não se evitar você exagero. for sem lista fazer compra, você vai ver que você vai comprar um monte de coisa. Você vai, eu não faço isso sempre, certo? De fazer lista de supermercado. Quando eu vou presencialmente no supermercado, eu saio... minha estratégia é essa. Eu vou em todas as gôndolas lá e eu vou vendo o que é que eu preciso. Sim. E quando eu faço lista, as compras são bem menores. Quando eu não faço, eu vou nessa estratégia aí e ferrou. Eu vou gastar muito mais dinheiro. Então, tenta se treinar. No começo é difícil, mas tenta se treinar para sempre se perguntar: será que realmente eu preciso disso? Como no meu caso, eu reformei lá, não foi uma reforma, eu troquei a cor da pintura do apartamento, coloquei um negócio escondendo ali a parada do ar-condicionado, que eu esqueci o nome. Aí eu pensei, putz, aqui eu podia botar uma cervejeira, aqui eu podia botar um sofá, aqui eu podia botar uma TV. Não, aí, não precisa disso tudo, desisti. Então, só que isso é com o tempo, você vai pegando o jeito. Gaste seu dinheiro de forma que realmente faça sentido pra você. Muita gente quer gastar dinheiro pra mostrar pros outros, né? Isso vai te ferrar, porque tu não tá se agradando, tá tentando agradar os outros, ainda vai gastar dinheiro e às vezes mais dinheiro do que você podia gastar. A 4ª dica, seguir o planejamento financeiro e ser rígido com relação a ele. Faz uma planilhazinha, faz um caderninho com a tua receita, os teus gastos recorrentes, e aí você vai conseguindo ver melhor o que é que você tem para gastar ou o que você não tem para gastar. E a última, o último ponto aqui que eu queria trazer é uma frase de Diderot também. Boa. Ele diz que acreditar em tudo é tão perigoso quanto acreditar em nada. Então, não acreditem 100% do que eu estou dizendo. Pesquise na internet para fechar a sua opinião, né? É importante você pesquisar de fontes diferentes, aí você vê o que é que funciona para você, o que é que não funciona, pega de várias coisas diferentes e aí fecha o seu processo para não se ferrar igual ao Diderot. O Pontes que movimentou aqui o chat, o Feliciano Azuaga escreveu sobre excessos no mundo dos videogames, o Alan Gomes falando de relógio e perfume, a Kellen Mutz falando de compras por impulsividade. Toda essa galera curtiu e muito. Eu tenho muito com livro. A reflexão. Eu compro muito mais livro do que eu consigo ler. Então nós somos parecidos nisso aí, cara. Nossa Senhora. A Alessandra lá em casa fala, olha quanto livro que tem aí, você não deu conta nem de metade. Livro é um negócio que realmente, né, dá vontade, você gosta ali do mote, mas até parar e ler mesmo. Pontos, obrigado, viu? Um abração pra você, boa semana. Valeu, galera. Boa semana aí pra todos. 11h44.